Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro, você encontra no Instagram, Gabi Monteiro Oficial. Segue também o Acontece Lá em Casa. Aqui a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Trazemos gente para falar de empreendedorismo, educação, tudo para trazer temas, insights para nossa vida melhorar. Porque para trás, nem vou pegar impulso, hein, pessoal? Ó, no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que simplesmente não é mais diferencial. Se você não sabe se comunicar, você tá frito. É só isso que eu tenho para dizer. Lembram do Chacrinha, que ele falava assim: "Quem não se comunica se estrumbica"? Chacrinha falava isso o quê? Há 50 anos Muito atrás, tempo né? atrás. E Com muita propriedade e razão. com muita propriedade e razão. No programa de hoje eu também trago uma pessoa especialista nesse assunto, comunicação. Inclusive ela também gerencia crises de empresas que não sabem se comunicar. É a Monique Melo. Ela é jornalista, palestrante, mentora, e a gente vai falar sobre isso, a importância da comunicação na vida das pessoas, né, Monique? Bem-vinda, Acontece Lá em Casa, tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Que prazer estar aqui com você, Gabi, uma pessoa que eu admiro, uma amiga querida, e com os ouvintes da Band News, no YouTube também, da Band Bahia. Espero que a gente tenha um papo, como sempre é com você, delicioso e muito rico. Vai ser muito rico, Monique. Então, para vocês participarem, ouvintes, vai lá no meu Instagram, clica na fotinha, Gabi Monteiro Oficial, e responda a enquete do dia. Você sabe se comunicar bem? Sim, tô ótima, sei demais. Não, sou tímido, sou tímida. Ou tô precisando melhorar isso, hein? Não, eu não ligo para a comunicação. Vai lá, responde que no final do programa a gente traz o resultado. E daqui a pouquinho também a participação da doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de 7 livros que são verdadeiros manuais aí para as famílias brasileiras, falando um pouquinho da importância da comunicação na vida profissional, mas também da comunicação em casa, né? Porque a maior parte dos conflitos em família acontecem porque as pessoas não sabem se comunicar. Monique Melo, me conta uma coisa, regra para sobreviver no mundo de hoje, né, saber se comunicar, Sim. verdade ou mito? Verdadeiríssima. Muito verdade, para as empresas e para as pessoas. Hoje é uma habilidade que vale mais do que a técnica, que a técnica você vai aprendendo. Uhum. E o interessante, Gabi, que comunicação é uma habilidade também que você pratica. Para as empresas, ela ganha muita importância, porque ela se relaciona com todas as áreas. Ela é uma interseccionalidade. Hoje não dá mais, a gente está vivendo no mundo das redes sociais, das fake news, da inteligência artificial. Não dá mais para uma empresa não falar o que pensa, como faz, o que faz e para quem faz. Por quê? Porque o público está muito exigente Hum. e hoje participa. Eu queria começar explicando ou só colocando luz à diferença entre falar, informar e comunicar. Porque todo mundo quer muito curso de oratória. E o mais importante em comunicação é o silêncio, é você saber escutar, entender sua audiência, com quem você está falando, para acertar na forma e na mensagem. Informar é uma mão de uma via só. Falar também, até papagaio fala. Agora, se comunicar, qual é a diferença? A existência do outro. A obrigação de ser entendido é de quem fala. Então, você precisa conhecer o outro, deixar de ser você, abrir espaço para ouvir e fazer, como você falou no início, o quê? Dialogar, que hoje é um problema na humanidade, em casa, no trabalho, em todos os lugares, porque as pessoas estão sem paciência para ouvir, sem paciência, principalmente para dialogar sobre o contraditório com pessoas diferentes. E é assim que a gente aprende, é assim que a sociedade evoluiu. Senão vai acontecer o que está acontecendo agora. Estamos evoluindo. Uma geração mais burra do que a outra e temos que ter cuidado, porque hoje a gente tem esse ambiente das redes sociais, que propicia muito isso. Você falou uma coisa, né, que abriu várias gavetinhas na nossa cabeça. Monique, eu tenho a impressão que na vida normal, vamos sair do ambiente corporativo. Eu tenho a impressão que as pessoas, elas falam,
elas param para escutar, entre aspas, mas só para pensar na resposta, Isso. né? Então, assim, e você falou uma coisa muito interessante, você tem que ter um pouco de paciência e ouvidos para o contraditório, né? No mundo que se tornou muito polarizado, a gente só quer imprimir a nossa opinião. Então, a gente não tem mais esse diálogo de troca de ideias e tudo bem trocar de ideia no final. Não, Sim. parece que é cada um defendendo o seu ponto, fechado para a visão do outro e pronto, acabou. E você não acha que isso afasta as pessoas? Demais! E isso é a pior atitude. É como a xícara. Esvazie para ouvir. O algoritmo tem criado essas bolhas e as pessoas procuram ouvir notícias, seguir influenciadores que falem só aquilo que ela quer ouvir. Isso é péssimo. Quanto mais você ler, você souber sobre outros temas, quanto mais você se abrir para ouvir uma pessoa que tem uma religião completamente diferente da sua, uma cultura completamente diferente da sua, você evolui quanto ser humano. Por quê? Porque ajuda no autoconhecimento. A gente só se comunica bem quando a gente se conhece bem e a gente passa isso para o outro, porque o que a gente faz com o outro, a gente faz muito pior com a gente mesmo. Por isso que eu digo que a comunicação mais importante, Gabi, é a intrapessoal. São seus pensamentos, você regular pensamentos que geram suas emoções, sua atitude e sua fala. Por isso que o treinamento que eu faço com líderes, o meu Media Training, depois de da pós em psicologia positiva, depois de muitos estudos em neurociência e psicologia, eu começo com a comunicação intrapessoal, a não verbal e a verbal. As pessoas ficam muito preocupadas em serem boas apenas com a verbal. Não, ela é muito importante, mas ela corresponde ao mínimo, acho que 3% da comunicação. As suas expressões, a sua energia, o seu sorriso, o seu corpo, fala antes. Uhum. E E já tem um livro super interessante, que inclusive já tem várias edições, que é O Corpo Fala, né? Sim, Que é a leitura que você faz da pessoa. e Não só da fala, mas a e você é um ecossistema, aquela postura da Mulher Maravilha, por isso que eu digo, é muito importante a postura, seu cérebro entende que você é vitoriosa. Então a neurociência fala, é como se fosse uma antena, ele procura tudo para fazer chegar àquele fim. Uhum. Então existe muita intenção, como você se vê como comunicador, em querer falar bem. E o primeiro ponto que eu digo, as pessoas ficam meio preocupadas, ai, minha voz, meu cabelo, gostaram? Você é só veículo. Se preocupe na maneira como você passa a mensagem, na mensagem e como você vai impactar o outro. Se você mudar uma vida, sua voz já valeu a pena. Quando você fala em mudar a vida, eu penso em verdade. Eu Isso, não penso tanto em técnica. Você isso. fala em mudar vidas, eu penso em verdade. Coerência, que Coerente. gera confiança. E, hoje em dia, a gente tem vários coaches e vários especialistas, inclusive eu sigo alguns, tem uns que são muito bons, Sim, que falam com verdade, que sim. falam com coisas que tocam a gente, ensinando como se comunicar. Mas você falou uma palavra aqui antes de entrar no estúdio, você falou, de escutar, você usou um termo. Escutatória, porque todo Não, não foi é de escutador, você falou um outro termo, mas foi isso. A gente tá, verdade. silêncio, A gente escutatória. a gente está preocupado com a oratória, quando deveria estar se preocupando igualmente com a escutatória. Mas, não igualmente, Mas, mas se ouvir para entender, não para responder, não exa para descarregar. Isso você faz no terapeuta, que é muito bom, entendeu? Dá palestra, não, com o outro. E a gente aprende muito, Gabi. Uhum. A gente aprende em livro, a gente aprende estudando, mas eu vou lhe dizer, com 31 anos de comunicação, o que enriquece, o que empreende, onde a gente mais aprende é na conversa, é com as outras pessoas, principalmente se ela tiver um contexto completamente diferente do seu. É ali que você tem insights, é ali que vem a solução de um problema seu. Não é você vivendo só com os iguais, pensando só do mesmo jeito. Isso emburrece. Nosso cérebro é neuroplástico, ele precisa de desafios. Agora, você falou outra coisa muito importante, que é sobre o algoritmo, né? Pessoal, você fala assim, gente, eu não entendo porque eu fico recebendo tanta bobagem ou tanta coisa sobre esse tema. Dá uma olhadinha se você não está procurando isso nas suas horas vagas, né?
Porque o seu Instagram, as suas ferramentas digitais de informação, né, que contém informação, elas vão, o algoritmo ele é criado para lhe oferecer mais daquilo que você busca. Isso. Então, repare, não é uma força mística que faz chegar os conteúdos para você. Não, é Sim, matemática. o seu tipo de busca e o que Isso. você segue, o que as pessoas que você curte. O tempo que você fica. Exato. E aí ele é treinado, né, uma ferramenta de inteligência artificial treinada para te oferecer mais do mesmo. Isso. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque quando você pega um livro por livre escolha, numa livraria, que não tem nenhum link que te leva para outras coisas, tarará, que o algoritmo está te sugerindo, você consegue aprender coisas. Mas quando você só se informa através da internet, e a gente tem um número aí preocupante, que é 70% das pessoas se informam sobre notícias através das redes sociais. Isso é uma oportunidade, né? Porque você que quer falar para essas pessoas, vai para a rede social que você consegue. Você fala, Mas isso é um grande perigo, Monique, porque é uma informação rasa. São manchetes sensacionalistas, manchetes pensadas em te prender, isso. pouco aprofundamento, inclusive no texto, às vezes diz a manchete. Então, o que você acha desse número alarmante, que pode não ser exatamente isso, mas fica entre 60% e 70% das pessoas se informam e tomam suas decisões na vida baseadas na leitura que elas têm nas redes sociais? Eu acho que você falou a palavra-chave: escolha. Não dê esse protagonismo ao algoritmo. A gente pode gostar de literatura, você pode ser um matemático e também gostar de artes. Então, não deixe que ele gere o que é do seu interesse. Procure, inclusive, curtir, seguir pessoas bem diferentes, de lugares diferentes, de opiniões diferentes. Eu gosto de dizer que eu deixo o algoritmo louco. Primeiro que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, que gosta de aprender. Então, eu adoro tudo que é novo, eu vejo muito de todas as áreas que me interessam e as que não me interessam. Aí é que está o ponto, porque é aí que você pode descobrir algo e ver algo diferente daquilo que você está acostumado. Sair da bolha, Sair né? da bolha, a gente não pode ficar nessa bolha. E tem algo importante que você falou, essa superficialidade. O que é pior? Principalmente os jovens, eles se acostumam, então perdem a capacidade de ler textos grandes. Pior do que ler é entender, de desenvolver pensamento crítico. Então, o que acaba, que é até um perigo para a democracia? Você é levado, a gente vira zumbi, a gente leva manada. Quem é bom de oratória, quem fala bem, vai te sugar, vai te atrair. E esse é que é o problema, você falou até em coach. Eu acho muito interessante, muitas vezes me perguntam em outros estados, a gente trabalha em vários, essa pessoa é boa? Então aí tem um coach que ele diz que você vai ganhar 1 milhão em poucos dias. Ele já ganhou? Porque eu acho muito interessante, eles ensinam a ganhar, eles nem sequer ganharam. Então eu digo, gente, em comunicação, em assessoria de comunicação, a gente trabalha com prova social, com cases, com o que você falou, é verdade. Essa pessoa está lhe ensinando comunicação, o que é que ela já fez? O que é que ela já ganhou? Qual a trajetória dela na comunicação? Falar é fácil. Quantas vezes? Eu não dou curso de oratória. Sabe por quê? É. Porque curso de oratória é muito bom. Mas curso de oratória, se você for autodidata, hoje nas redes tem essa vantagem, a internet. Esse isso está lá. O resto é treino. Eu trabalho outras habilidades, essa inteligência emocional, essa regulação, você se entender como ser humano e comunicador. E tem até uma história engraçada, que às vezes chegam lá jovens, 90 anos, língua presa, gago. Não tem problema ser tímida. Eu fui a criança mais tímida que eu conheci. Você não diria jamais que eu trabalharia com comunicação. E foi justamente a comunicação que me salvou, porque tudo eu uso antes comigo, com meus clientes. Eu gosto da ciência, eu gosto da verdade, da coerência, porque é assim que a gente cria confiança. A gente não pode estar ouvindo e está principalmente hoje, gente, em era de inteligência artificial, desconfie de tudo. Vá na fonte, olhe o lugar. Olha a data, as pessoas estão passando coisas que aconteceram há 5 anos atrás. E a gente comendo essa pilha. Isso. Ontem eu vi Larran, é um ator com quem eu trabalhei durante muito tempo, que eu já andei, né, por novela, essas coisas, e ele
Sigam aí, Embrulha pra Viagem, né? É um grupo de comediantes. E aí o Larran ontem postou algo falando assim, né? Falando que é um personagem, falando que tudo que a gente hoje vê na internet, que é tudo mentira. Que agora só dá pra acreditar numa pessoa se ela sentar na sua frente, olhar no seu olho e jurar pela mãe. Porque tudo está sendo editado, né? Por quê? Porque a gente ficou parecendo que a gente está com mania de performance. Isso. Não é verdade? Está vivendo essa era da performance, que é péssima para o ser humano. Nós não somos máquinas. Nós não viemos aqui para ser o tempo inteiro trabalhando, ganhar dinheiro. A gente está na fase do ter e não do ser. Quanto mais importante é a gente saber quem a gente quer ser, como pessoa, como profissional, como mulher, como comunicadora. Na hora que você traça essa estratégia, assim como numa empresa, você chega lá. Precisa de um planejamento, Sim. precisa do profissional que entenda sobre aquilo. Hoje eu acho um risco imenso. Eu acho quase uma irresponsabilidade uma empresa não ter uma boa assessoria de comunicação para que ela saiba se comunicar bem, assertivamente, estrategicamente com todos os seus públicos-alvos e estejam preparadas para as crises, porque a gente está vivendo um momento de policrises. É só uma questão de tempo. Aquilo que você não conhece, Gabi, qualquer coisa que lhe fale, você acredita. Agora, quando você conhece, quando você reconhece, quando você acompanha aquela empresa, peraí, alto lá. E o mais importante, além de ser muito bom você já ser conhecido antes, porque o melhor momento de falar não é no momento que você precise na crise. Além disso, o mais importante não é vivência, o problema não é a crise, o problema é sua atitude diante da crise. É essa gestão da crise, não só na comunicação, porque a gente participa de comitês, várias áreas, isso é o melhor, fazer a prevenção, mapeamento de riscos, porque nós temos que estar prontos. O mundo hoje complexo e mudando tanto e com tantos avanços tecnológicos, a empresa precisa se comunicar, porque senão vão falar de você ou da empresa e muitas vezes o que vão falar não é verdade. Então, você precisa mais do que nunca ter o seu canal oficial, dizer quem é você, o que você faz, como você faz. Tanto que quando me perguntam o que eu faço há 31 anos na agência de comunicação corporativa TCCIA, eu digo, eu faço o meu cliente ser bem visto, bem quisto e ter resultado com propósito. Propósito hoje está na moda, mas eu falo isso há 30 anos. E você precisa saber qual é a sua causa. Por que você faz algo? Propósito, para quem não sabe, tá ligado a amor, fazer o que se ama, Sim, com transparência e verdade. isso. Isso é propósito. Não dá para inventar um propósito. Não, se reconhece. Você reconhece um propósito. E isso na vida corporativa e na vida pessoal. Quando alguém pergunta qual é seu propósito, muitas pessoas ficam bem perdidas. Porque muitas, durante a vida, os desafios da vida, família, trabalho, se perderam de seus propósitos. Ficaram só apagando Dos seus fogueira, talentos. né? Sim. Ficaram só apagando fogueira. Então, muitas pessoas hoje você pergunta o que é que você gosta, a pessoa não sabe nem te responder. Quanto mais sobre o seu propósito. Então, tá aí uma coisa para a gente refletir, né? Isso. Na vida. Por que você faz algo? Qual Qual é é o o seu propósito? O que te faz levantar? O que é aquilo que você faz, como você falou, com extremo amor, entusiasmo, vontade? Por exemplo, eu brinco até que o propósito veio no nome. Comunique-se, de preferência, comunique. Então, novo jeito de errar. E realmente, eu acho que a pessoa é feliz quando ela faz aquilo que ela vê o mundo para fazer. E eu me considero uma felizarda, porque cada vez que eu sirvo, que eu ajudo um cliente a se relacionar bem com todos os seus públicos-alvos, isso impacta na vida dele, pessoal, profissional. Ser humano, Gabi, é o único que se comunica. A nossa felicidade, isso é estudo, é ciência. É o nível das nossas relações, são as pessoas mais longevas, isso é uma pesquisa de Harvard. E é verdade. E hoje em dia, então, nesse ritmo que nós estamos, que ninguém tem tempo de parar para pensar, a gente precisa fazer pausas e realmente ver, como você falou, não só o nosso propósito e dar importância àquilo que mais nos importa. Então, os nossos relacionamentos, a família,
ao trabalho, mas eu acho que a gente tem que equilibrar para que nossa vida não faça em vão. E assim como na empresa, a gente deixa o quê? Legado. Eu digo, vamos deixar uma pegadinha na areia bonita, sabe por quê? Porque senão, assim como a empresa, você será rapidamente esquecida. Exatamente. Programa de hoje eu recebo Monique Mello, uma especialista em comunicação, ela é jornalista, também lida com empresas no mundo corporativo, resolvendo crises aí de comunicação, mas a gente não está falando só do mundo corporativo não, estamos falando também da comunicação na vida real. Inclusive tem daqui a pouquinho a participação da doutora Beth Monteiro falando da comunicação dentro da família. Porque a maior parte dos conflitos que acontecem dentro da família, em todos os âmbitos, muitas vezes é por falta de comunicação, é o que não foi falado, né, Monique? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai lá, me segue. Eu tô como Gabi Monteiro Oficial no Instagram, tá? E tem também o Acontece Lá em Casa, que é o programa. Segue lá, clica na minha fotinho, vai pra enquete. Você sabe se comunicar bem? Tem 4 respostinhas lá, quero que você responda para a gente poder falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Monique, Ave Maria, muita coisa pra gente falar hoje, mulher. Eu tenho um roteiro enorme aqui que eu nem comecei. Deixa eu voltar para ele, Tá, ele tava só no tá. esquenta aqui, né? Tem muita gente boa sendo ignorada porque não sabe se comunicar. E tem muita picareta, a palavra é essa, ocupando o espaço de gente boa. Porque tem muita gente boa que fala assim: não, 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 eu não preciso disso, porque eu sei que eu sou. Esse mundo acabou, Gabi. Pois é. Esse mundo enterra. Você não acha que se os bons não se colocarem, os maus tomam conta? Você não acha? Isso a maioria dos clientes que chegam para mim tem muito essa dor, muitas vezes, e não tem jeito. Nós estamos na era da comunicação. É isso que eu digo a você, eu me sinto muito felizarda, alegre, honrada de trabalhar com uma habilidade e na empresa com comunicação, porque eu aprendo a cada dia e vejo, e cada vez mais você vê no Valor Econômico essa semana. Comunicação é uma área que, mesmo nas empresas, está ganhando um espaço grande, por isso que eu falei, porque ela tem que estar no estratégico, ela tem que estar com o gestor. Eu digo, amigos meus empresários, eu não abriria nada, eu não tomaria nenhuma decisão sem ter perto de mim uma assessora de comunicação com especialidade em gerenciamento de crise. Hoje, qualquer detalhe pode virar uma crise enorme. Então, hoje, se tem uma habilidade, e isso já se fala há muitos anos, se a gente for para a filosofia, se a gente for para o mercado financeiro, Warren Buffett, se você quer se valorizar, invista em comunicação. Porque hoje as pessoas precisam, nas empresas principalmente, hoje em época de ansiedade, burnout, de bons líderes que saibam ter bons relacionamentos, que dê espaço, que olhe para o seu funcionário, que entenda, que crie um ambiente sustentável. Eu gosto muito dessa siglinha ESG, mas, na verdade, a gente está falando sobre vida, sobre meio ambiente, sobre pessoas, e além de governança e sobre ética. Isso sempre esteve presente há 31 anos no meu planejamento estratégico. Sabe o que eu acho interessante? A palavra humanizado. Isso. Tratamento humanizado, ambiente humanizado. A gente não está falando de humanos o tempo inteiro? Sim. Por que humanizado virou um diferencial, Monique? Porque estão tratando a gente como máquina. Por isso que estamos todos, o Brasil é o país mais ansioso. Hoje, o que está se perdendo, virou a tele agora NR1, porque é um dinheiro enorme que as empresas estão perdendo, com burnout, com saída de funcionários já treinados, que já conhecem a empresas. Então, hoje é o ambiente, é você poder errar, é você ter bons feedbacks. Por isso que hoje os líderes procuram tanto treinamento de comunicação. Primeiro porque também eles é quem mais representa a empresa. Você está ali falando do nome da empresa, você tem que ter muito cuidado. Uma palavra mal colocada é uma crise. Você perde até o emprego, seja de um funcionário, independe do cargo. Então, comunicação, esquece essa coisa de sincerocídio. Existe estratégia, você tem que pensar antes de falar. Você tem que respeitar o outro. Você tem que treinar, aprender a ouvir. Ouvir para entender, não é para responder. Eu ouvi uma frase que agora está um lema na minha vida que eu gostei muito.
Até porque eu acho que eu tinha isso no intuito muito de ajudar. E quando a gente fala, é natural do ser humano, você quer ser o quê? Interessante. Mas não faço não, seja interessado. O ser humano, o verdadeiro sábio é esse. É esse. Seja interessado, faça perguntas abertas, ouça o outro. A gente sempre tem o que aprender. E é isso, é se abrir para isso. E muitas vezes o que me incomoda muito, a gente está numa era de muitas certezas e poucas dúvidas. E o que eu mais amo na comunicação é a pergunta. Não tenha certeza de nada. Vamos abrir o leque e tentar achar uma solução ainda melhor. Com muitos olhares, inclusivos, diversos. Sabe do que eu tenho mais medo? Aham. Dos convictos. Esses são os piores. Eu tenho medo dos convictos. Isso. Vou dar um exemplo para vocês. Aquela pessoa assim, eu sou assim e nada vai me mudar. Eu penso assim e você que lide. Odeio a Nelme de Gabriela. Ninguém tem que morrer assim. Estamos aqui Pessoal, para melhorar. né? Tá até na Bíblia. A gente tá aqui para evoluir. Isso. Então você não pode fechar a questão, não olhar o lado do outro, não trocar ideias e inclusive no final até mudar de ideia, porque a ideia do outro foi melhor, você aprendeu, né? É de uma profunda ignorância uma pessoa convicta, Isso. né? Convicta é aquela pessoa É que difícil. Ainda bem que eu sou cognitiva, né? Não adianta você mostrar que não muda. Então aí você tem que silenciar. silenciar, não adianta se afastar, né? O melhor tratamento para o convicto é o afastamento. Não E tem uma jeito. pena. É uma pena. Porque às vezes é uma pessoa que tecnicamente é excelente. Sim. E ele deixa, como você disse, não é só aprender, muitas vezes você troca um pedaço da sua opinião. É verdade, não pensei sobre isso. Então isso é importante, não é que você vai concordar, você vai mudar, mas a gente pode começar sempre o diálogo pela interseção, por aquilo que nos une. Depois a gente vai para os mais desafiadores e tudo bem eu te amar, eu ser sua amiga, eu te admirar e eu pensar diferente de você É o tal do sobre algum aspecto. concordamos em discordar. Isso, né? Isso para mim é a democracia. Concordamos em discordar. Isso. Tudo bem, não precisa não falar mais com a pessoa. Pera, que seria chato. Se você tivesse um amigo que concordasse tudo com você, seria muito chato. É muito chato. Maravilha de papo hoje aqui no Acontece Lá em Casa com Monique Mello, especialista em comunicação e reputação, jornalista, palestrante, trabalha com gestão de imagem, posicionamento, crises. Daqui a pouquinho vai ter a participação também da doutora Beth Monteiro para falar um pouquinho da falta de comunicação dentro das famílias, né? O que é que isso pode acarretar? Aproveita o intervalo, vai lá na enquete, segue Acontece Lá em Casa. Oxi, Acontece Lá em Casa. Segue Gabi Monteiro, oficial no Instagram, e responda a enquete. Você sabe se comunicar bem? Queremos saber para comentar no final, tá? A gente vai para um breve intervalinho e já voltamos. Não sai daí. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro, todas as quintas, das 11 ao meio-dia. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo, educação, cultura, para falar sobre temas que possam te ajudar na sua vida, né? Coisas do dia a dia. E sempre um tema diferente por aqui. Tem também o Acontece Lá em Casa no YouTube Band Bahia. Sempre episódios novos, às sextas-feiras, com profissionais incríveis, falando também sobre coisas que a gente possa evoluir aí na vida, né? Programa de hoje, uma pessoa que eu gosto muito, uma amiga, uma profissional incrível, Monique Mello. Ela que é especialista em comunicação, reputação, jornalista, palestrante, trabalha também com gestão de imagem, posicionamento, crises. E falando em crise, lembrei dos haters. O que você acha dessa criatura que vive para odiar, Monique? Eu acho péssimo, acho que elas são bem felizes, carregam um peso enorme e ajudam muito pouco. Eu gosto de quem traz a crítica para a gente desenvolver o pensamento crítico. Agora tem um outro ponto. Você que tem que lidar com haters. As emoções são suas, o outro só pode ser estímulo. A partir do momento que você sabe disso, isso só lhe aflige se você permitir. Então, se é haters que tem na internet, vamos lidar com ele. Primeiro, não se impacte tanto. Quando você sabe quem você é, o seu post, a sua causa, você respeita
responde ou não responde, porque tem alguns, se é sem razão nenhuma, deixa o ódio com ele, o ódio é dele. Ele falaria com qualquer um, calhou de ser você. Eu não dou essa importância a ninguém. Quem é o protagonista do diálogo e da sua fala é você. O outro não me tira do sério. Uhum. Então, Mas aí você está falando de uma pessoa com muita segurança sobre si mesma, né? sim, Que se conhece bem, sim, né? A importância do autoconhecimento. é verdade. Porque crítica só pega em quem está inseguro a respeito, né? Crítica só pega em você e você só fica pensando. Também não, eu queria dizer algo sobre os haters. Você não gostou do meu conteúdo? Você não gostou de mim? Não me siga, não me veja, você não é obrigado, você só está aqui porque você quer. Eu acho um desrespeito você entrar no post do outro para agredir. Você não é obrigado a estar ali. Ninguém é unanimidade, ninguém é obrigado a gostar de mim ou de você, Gabi. E Uhum. tudo bem. O que me choca um pouco nos haters, só para finalizar esse assunto, não dá muito palco para eles, Monique, é que a intenção deles é apenas prejudicar o outro. Muitas vezes nem são pessoas, É. são máquinas. Para destruir o outro. Pagos para fazer isso. Isso, o que é que alguém ganha destruindo o outro? Digo, pessoas entre Empresas. né? Então, assim, a minha crítica a haters e essa coisa de pagar a gente para então odiar e tarará, é para causar. Por isso que é importante você ter seus canais oficiais, você ter sua comunicação, porque quem anda, a vida é movimento, comunicação é processo. Se a pessoa acompanha o que você faz, como você faz, se você se torna autoridade e referência na sua área, pode vir um hater que fosse, tem que saber lidar com isso. Como a gente vai saber lidar na vida com pessoas fáceis, com pessoas difíceis, com pessoas leves, com pessoas pesadas, e ainda bem. É assim que a gente também vai definindo a nossa individuação e vamos seguindo. Você só se incomoda com aquilo que você permite. Então não permita. Essa é a dica de ouro. Eu li ontem um post que eu até fotografei, tá aqui na tela do meu celular. Se um insulto te quebra e um aplauso te infla, sua mente não pertence a você. Você é escravo de qualquer um que abra a boca. Exatamente. Você é escravo da consequência, seja a causa. É. Você tem que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Uhum. E o que vier, lógico, a gente tem que ouvir, a gente está aqui para se melhorar, a gente analisa contexto, e lógico que se vem de uma pessoa que você reputa, que entende da área, a gente agradece, não, é melhor, eu vou melhorar nisso. Por isso que ninguém é Gabriela. Sim. Agora, haters, eu nem escuto. Maravilha. Haters é até assim, devo estar fazendo bem. É bom, porque você está no caminño certo. Você não tem quem te questiona. Você está então fazendo sucesso exatamente. Você está você falou a palavra. Seu sucesso está incomodando alguém. É muito fácil, às vezes, achar, até amigos na hora do sofrimento que estão ali com você. Agora, amigos para lhe aplaudir, nem sempre é fácil, para comemorar suas conquistas. Inclusive, em oratória, o que eu falo sempre, você quer aplausos? Aplauda primeiro. Quando você olhar, as pessoas que mais travam na hora de falar, sabe o que elas fazem, Gabi, quando elas ouvem alguém falando numa palestra? Elas ficam só criticando. Primeiro treino que eu dou, a próxima vez que você ouvir uma pessoa falar, você só pode achar qualidades. Se não achar nenhuma na fala, diga que o cabelo tá bonito, a roupa, gostou do anel. Mude, tenha um olhar apreciativo, porque aí você começa a ter com você mesmo, você começa a treinar e comunicação como toda habilidade, o esforço, o treinamento, e hoje a gente tem o celular que você pode gravar, você pode mandar áudio e lógico que tem todas as técnicas, tem todo um treinamento para você seguir e fazer cada vez melhor. Mas depois que você aprende isso, o que lhe dá excelência é o treino. Eu falo isso sempre. Quando alguém me pergunta, fica aí, dica, ouvintes, você que se sente, inclusive a enquete fala sobre isso hoje, né? Você que se sente tímido, né? Que tem uma timidez grande, não sabe se expor num palco, ou mesmo numa conversa, não sabe se colocar, sempre acha que está incomodando, ou que a sua opinião não será bem-vinda. É treino, viu? É treino.
quanto mais você faz, E né? tirar trocar esses decretos, porque é isso que você fala, aos São decretos que crenças você acredita. limitantes, né, Monique? É lixos mentais, exatamente. São lixos mentais. Todo mundo pode. Agora você tem que ser o melhor de você, Gabi. O Uhum. problema é que as pessoas querem imitar. Não imitem. A gente pode se inspirar. O ser humano precisa de mestre, de professor, de mãe, de pai. Então, olhe as pessoas que você gosta, que você vê uma oratória com entusiasmo, com verdade. Mas eu vou contar um segredinho a vocês. Quem fala com verdade, com coração, com propósito, acerta, não tem. E pode ser gago, pode ser de qualquer maneira. Eu dou treino, já dei a pessoas com língua presa, aí as funcionárias até, meu Deus, como é que você vai fazer isso? Eu não tenho que, eu tenho que colocar ele como uma pessoa que fale bem, de forma clara, de língua presa. Eu não vou tirar, não sou eu que conserto a língua presa dele. Agora, ele vai ser o melhor dele, sendo uma pessoa que tem língua presa. É sobre isso. Cada um, é único, essa é a beleza. Por isso que eu gosto de dizer o que é empatia. Empatia, as pessoas se enganam, não é se colocar no lugar do outro apenas. É se colocar no lugar do outro não sendo você, sem seu eu, sem seu ego, sem suas crenças, sem sua cultura. Aí você entende o outro. É verdade, é verdade. Isso sim, Isso é uma que causa o ruído, é, porque na comunicação ninguém vê do mesmo jeito, o mesmo ponto, nenhuma cor. Você vê o mundo conforme a sua lente, o que você viveu, o que você passou. E exatamente. por isso que a gente consegue aprender tanto com a conversa. É carinhoso, né? É carinhoso você ter esse olhar para outra pessoa, né? A verdadeira empatia. Porque assim, Eu acho que é, é humano e sabe. Que faz bem a você, não fez que faz bem ao outro. Faz sim, melhor que em você. vez de você ter sempre uma crítica ou um julgamento, às vezes não verbalizado, mas na sua cabeça, ser carinhoso a ponto de falar: peraí, por que que ela tá agindo assim, né? Vamos parar aqui para entender isso. Porque tem gente que a gente não consegue se colocar no lugar, né? Você consegue se colocar no lugar de uma mulher negra, pobre, nascida na África, Monique? Não consegue. Mas você consegue entender, Você consegue ser empática com ela. empática com ela. Então, Você não pode tratar ela da mesma forma de que mulheres brancas que tiveram outros privilégios e que o caminho foi mais fácil. exatamente, né? Então, assim, de fato, essa ideia ousada da empatia, de se colocar no lugar do outro a qualquer preço, é realmente difícil. É. Mas você deu uma tradução perfeita, A né? gente está precisando muito nesse momento, principalmente nas empresas. E isso já é provado, Gabi. Quanto mais você tenha uma equipe inclusiva, diversificada, mais produtivo, mais criativo você é. Hum, Essa é a beleza e o Brasil é uma amostra disso. A gente tem uma mistura, uma miscigenação. é. Por isso que nós somos alegres, criativos. Você viu a comissão brasileira no ISX-SW esse ano? Brilhou. Por quê? Porque só tecnologia, tecnologia, a gente traz esse olhar humano, porque a gente tem que usar a tecnologia a favor da humanidade, não contra. Ela é meio, ela não é fim. O fim sempre será o ser humano. E ela sempre será, pelo menos até onde a gente vê, gerida por um ser humano. Por isso que é muito importante também não ter vieses, porque quem molda a máquina é um ser humano. Exato. E já que a gente está falando aí do ser humano, vou chamar a participação da doutora Beth Monteiro, que inclusive está lançando um curso agora, um curso não, uma jornada para famílias, Viver Melhor em Família na Prática, com Beth Monteiro, que fala muito, muito, que passa muito pelo diálogo em família. Eu queria entender, doutora Beth, qual que é o papel aí da comunicação dentro das famílias, né? E a comunicação, a falta de comunicação pode causar impactos dentro da família? Vamos escutar a doutora Beth. A comunicação, Gabi, é a base de todos os relacionamentos, né? Não precisa ser um profissional da área de comunicação para saber se comunicar. É importante, comunicação é vida. E seja qual for a forma de comunicação, né? O bebê grita, o bebê berra, o bebê esperneia, ele está se comunicando. E, aliás, né, a gente sabe que os maiores conflitos familiares acontecem, aliás, os maiores conflitos humanos acontecem devido à falta de comunicação ou à má comunicação, tá?
Como dizia o nosso velho Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica, né? E aí, Monique, o que é que É você isso, achou é da o fala da ruído, doutora Beth? perfeito. Isso só tem uma questão com relação à empresa. Eu gostaria de lembrar que comunicação é uma ciência. O ser humano se comunica. E como ela falou, a gente tem que evitar o ruído e tem que, se a gente quer ter bons relacionamentos, quer ter uma vida boa, leve e longeva, a gente tem que investir nisso. Só que a empresa, isso às vezes é um problema para grandes líderes, porque muitas vezes ele acha que ele se comunica bem. Se comunicar bem não é gerir a imagem e reputação de sua empresa. No caso, quando estamos falando de empreendedorismo, de comunicação corporativa, é muito importante você ter esse olhar profissional para entender a necessidade, porque muitas vezes a gente vê empresa com 50 anos de excelência e que não investem, que não tem um perfil dos líderes, que não tem um release, ou seja, um documento institucional que mostre quem ela é, que não cuide dos seus públicos-alvos. Ela vai ter problema. E muitas vezes, Gabi, falar. Você pode pensar que você está falando assertivamente, mas você tem que ter cuidado. Existe toda uma análise de contexto para criar um storytelling para aquele episódio. Você não pode falar de qualquer jeito, você não pode ter sincerocídio, principalmente quando você é um líder, um gestor, porque você está ali, você não está representando só você está representando uma instituição, e isso, o custo é caro, e o retorno vem, e você vira meme, vai para a rede social, e haters, você encontrar a própria crise na imprensa que você tem que saber gerir. E a gente, tudo isso todo esse treinamento começou com media training, que era justamente qual o público mais difícil? A imprensa, que ela está ali, por que que é difícil? Porque você está numa crise, ela está ali para investigar, para saber o que aconteceu, para saber o que é que você está fazendo para solucionar ou não deixar isso acontecer de novo, o que é que você está fazendo com quem foi prejudicado, como você está tratando o seu funcionário. Por isso que eu digo que a crise também é um momento muito oportuno de você mostrar os seus valores. Por isso que eu digo, a maneira como você passa por uma crise, você sai com mais admiradores do que perde cliente. Dependendo de como você De administra como, isso. exatamente. Aí, Erro vai acontecer sempre. sempre. A gente lida com ser humano. Exatamente. Aí a gente tem aí uma coisa acontecendo no mercado que antes a gente dava muito valor para os influencers, né? Eu sempre questionei essa questão dos influencers, apesar de entender o seu valor, mas você antes pagava para uma pessoa falar bem de você, né? Eu não via muito sentido nisso, que é óbvio que você está pagando para o Cauã Raymond falar da sua empresa, por exemplo, né? É óbvio, ele não está falando porque ele conhece a sua empresa, gosta e curte e o produto. Só que agora a gente está tendo uma valorização, inclusive o Instagram postou umas coisas a respeito dessa verdade por trás dos conteúdos, né? Então, os influencers mais que influenciam melhor as pessoas são aqueles que usam o produto de verdade, que já usavam e que falam bem deles. Isso. Essa é uma coisa que eu queria comentar com você. A outra coisa são os líderes, os verdadeiros líderes, e não os interlocutores ou os influencers que foram contratados pela empresa. Os próprios líderes irem lá a público falar sobre as coisas que eles defendem e fazem todos os dias ali na corporação. Me fala um pouquinho sobre essa transição. Primeiro, tudo que é novo, Gabi, leva um tempo para a gente entender. Você falou de influenciadores. Antes, alguns anos atrás, realmente eles nadaram de braçada. Hoje, a própria evolução da atividade vai separando o joio do trigo. Nós já falamos aqui de alguns valores muito importantes, que é verdade e coerência. A gente está falando o maior ativo, seja de uma empresa, de um influenciador ou de um líder, que é sua imagem e reputação. Eu acho hoje um maior influenciador de uma empresa o seu CEO, o seu líder. E depois seus funcionários. Se você não come o sanduíche da empresa que você trabalha, eu vou ter confiança de dar a meu filho? Jamais.
E os influencers têm algo também, quando você faz bem feito, com coerência, você confia. Hoje é provado, é ciência, que mesmo os brand contents, que são aquele publi editoriais, matérias pagas, se ela é bem escrita, se o assunto lhe interessa, você lê, não tem problema. É até bom. Gostaria que todos soubessem que aquilo é pago. Hoje tem muitas notícias que são pagas, por isso que a gente tem que ter cuidado, entendeu? Para separar. Mas as pessoas se baseiam muito na imagem, na reputação daquele profissional. Você vê, muitos desapareceram. Os que continuam é porque hoje eles escolhem que marca eu quero. Eu tenho clientes que eu não posso acionar, eu trabalho com marketing de influência, eu não posso acionar influenciador que trabalhe para bets. Isso é princípio, isso são valores. A empresa tem que ter claro e passar para os seus públicos os seus valores. E tem que ter coerência, tem que falar, tem que agir, tem que publicitar da mesma forma, em todos os touch points, ou seja, em todos os pontos de contato com seus públicos, ela tem que ser da mesma forma. Senão o quê? Você para de acreditar. Você perde o quê? A credibilidade. Perdeu a credibilidade e a confiança, eu só tenho algo a lhe dizer. A empresa não vai sobreviver. Tá bom para vocês? Gente, escolha quem você quer seguir. O que eu acho sempre muito bom é ouça também contrapontos. Se tem uma pessoa que acredita em algo, ouça também a que não acredita, para você olhar os dois pontos de vista e criar o seu. Sim, sim. Para você não fazer parte da manada. Isso. Monique Mello, a gente está terminando o Acontece Lá em Casa de hoje, falamos sobre comunicação, né? E eu queria terminar aqui com a nossa enquete, com o resultado da enquete. Eu soltei no meu Instagram, sempre nos stories do meu Instagram tem uma enquete do dia, tá? E a de hoje, a gente falava justamente sobre o tema do programa, sobre comunicação. A pergunta era, você sabe se comunicar bem? Aí a gente queria saber, né? Como é que você está lidando com isso? E aí, a grande maioria respondeu: estou precisando melhorar nisso. Todo mundo. Me dá 3 diquinhas básicas para a gente terminar o programa de como se comunicar melhor. Certo. Seja você. Não imite ninguém. Você é único. Só você pode falar o que você fala e do seu jeito. Trabalhe isso. Entenda como fazer isso melhor. Como eu já falei aqui, seja interessado nos outros, faça perguntas e tenha um olhar apreciativo. Não critique. A gente tende a ver um cisquinho no olho do outro, mas não vemos a trava no nosso. E cuide dos seus pensamentos. Eles é que formam os seus sentimentos, a sua fala. Então, seja generoso consigo mesmo, depois com o outro. Não só aprecie, como eu falei, mas também seja grato, agradeça para você botar sua energia em alta, Gabi. E quando a gente bota a energia em alta também, você comece sempre uma conversa com algo positivo, falando bem da pessoa, porque isso você abre, você desmonta e o diálogo flui. E o que a gente precisa é não perder essa capacidade de olho no olho e de dialogar, que isso só nós, os humanos, temos e a máquina ainda vai demorar muito para nos imitar. Graças a Deus. Em tempos de ar, quem faz ao vivo. Em tempos de ar, o humano é o diferencial, as habilidades humanas, as habilidades sociais. E o que eu digo, contem comigo, o meu é @comunique. Podem mandar perguntas. Eu amo comunicação e sei o tanto que ela melhora na vida das pessoas. Porque como a psicóloga falou, ela melhora os seus relacionamentos. Monique Mello, muito obrigada pela sua visita no Acontece Lá em Casa. Prazer, faz tempo que a gente está para matar. Dessa vez, nossa, adoro estar com você sempre. Você é uma grande profissional, uma colega querida. E parabéns por esse programa, para levar realmente o que as pessoas querem ouvir e precisam. Maravilha, queridona. Um beijo. Beijo. Obrigada. Gente, todas as quintas das 11 ao meio-dia é isso aqui. Gente que faz a diferença em diversas áreas, trazendo reflexões, pensamentos, tudo isso para você levar para sua casa, botar na prática e viver melhor.
Beijo, gente. Até a próxima quinta. Sorte na vida.